Convite, cumprimentar o deputado Exalci, o senador Pedro Chaves, todo mundo que foi convidado para esse debate, os demais parlamentares presentes. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa medida provisória ela tem dois conteúdos bastante distintos e que nem necessariamente precisavam, isso já é uma conclusão também de um colega da consultoria da Câmara, participar do mesmo diploma legal. A primeira parte da medida provisória trata do que a gente convencionou chamar de a reforma do ensino médio, que, sinteticamente, é a flexibilização do currículo. É substituir esse currículo único, engessado, de 3 disciplinas iguais para todos os alunos do ensino médio brasileiro, por um currículo flexível. E a segunda parte é o que a própria medida chama de a política de fomento ao tempo integral nas escolas estaduais de ensino médio. Além de serem dois temas diferentes, que podem estar juntos, mas não necessariamente precisavam estar juntos, o que entra imediatamente em vigência é a política de fomento ao tempo integral, inclusive com documentos legais já editados pelo governo federal. Nós já temos uma portaria do Ministério da Educação, que saiu no dia 10 de outubro, e uma resolução do FNDE, que foi publicada na última sexta-feira, que confesso para os senhores que nem consegui ainda tomar pé do que ela significa. Tá? A parte da reforma, o próprio texto da medida provisória prevê que ela entrará em vigência no segundo ano letivo, após a publicação da Base Nacional Comum Curricular, para a qual não se tem prazo para que isso aconteça. O único prazo que o PNE previa é do envio pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação, que já não foi cumprido, com toda a turbulência que o país passou a viver do ponto de vista econômico e político a partir de janeiro de 2015, os prazos do PNE foram todos já descumpridos. Os que tinham que ser cumpridos no primeiro e no segundo ano já não foram, né? Depois que a base for para o Conselho Nacional de Educação, não tem prazo estabelecido na legislação federal para o Conselho concluir esse trabalho. Portanto, é importante que a gente analise a medida provisória considerando esses dois conteúdos, a política de fomento ao tempo integral e a proposta de flexibilização, de reforma do currículo com flexibilização do currículo. A política de tempo integral prevê um repasse de recursos do governo federal para os estados, por meio da adesão, né, dos estados, e aí é na portaria do MEC que se encontram esses dados, o número máximo de escolas que poderão integrar essa política, com o número máximo de escolas por unidade federada que poderão ser inscritas, e o número máximo de alunos. Ora, para a gente ter isso presente, o número máximo de escolas que poderão ser contempladas são 572, e no censo escolar de 2015, o Brasil tinha 19.113 escolas estaduais com oferta de ensino médio. 572 para 19 mil. Um máximo de 257 mil alunos, que corresponderia, na matrícula que a gente trabalha hoje, a 3,8% dos alunos em tempo integral. Hoje, o ensino médio tem 5,6% de matrículas em tempo integral. Além disso, a meta do Plano Nacional de Educação ela é geral para a educação básica. Ela propõe que até 2024, no mínimo 50% das escolas e no mínimo 25% dos alunos da educação básica, incluindo todas as suas etapas, tenham o direito ao tempo integral. Hoje, em 2014, nós já tínhamos 42% das escolas e 15,7% dos alunos. Em 2014, considerando as metas de 2024. A Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, aqui do Senado Federal, fez um estudo sobre a PEC, onde ela afirma que não há nem no texto da medida provisória, nem na justificativa, o custo da implementação, de quanto isso custará, né? E que uma notícia do MEC, eu fui conferir, achei, tem inclusive um gráfico no site do Ministério da Educação, diz que essa política custará 1,5 bilhão em 2 anos. Aí a consultoria de orçamento aqui vai buscar onde é que está esse dinheiro na LOA, né? E diz que conseguiu uma informação de técnicos do MEC dizendo que está numa ação, num item do orçamento chamado Ação de Desenvolvimento da Educação Básica, que em 2016 tinha 70 milhões de reais previstos, em 2017 tem 837, que, portanto, conclui a consultoria de orçamento, que para o ano de 2017 estaria previsto dentro dessa rubrica.
E conclui também que o maior impacto será para os estados e para o Distrito Federal, que são os responsáveis pela oferta do ensino médio. Olha, em relação a isso, eu particularmente tenho a seguinte preocupação. Acho que existe hoje no país uma enorme insegurança na relação dos entes federados, municípios e estados, com o governo federal, quando se trata de financiamento de políticas. Aconteceu aqui também, né, senadora Fátima Bezerra? Os senhores sabem que o Brasil Carinhoso é um repasse de recursos para manutenção e custeio de creche, que é uma lei de 2012, que também foi resultado de conversão de medida provisória, e pelos dados de uma nota técnica do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, por esse programa, foram repassados para os municípios brasileiros 529 milhões de reais em 2013, 765 em 2014, 896 em 2015. Entretanto, uma medida provisória do governo federal de 23 de dezembro de 2015, regulamentada por um decreto da Presidência da República de 29 de dezembro e por uma resolução do FNDE de 29 de dezembro, mudou as regras para o dia 1º de janeiro e os municípios brasileiros estão recebendo por esse programa, esse ano, 405 milhões e deixaram de receber 490 milhões de reais pela regra anterior à modificação dessa medida provisória. Essa medida provisória não chegou a ser votada no prazo dos 120 dias, em função da turbulência do impeachment, foi reeditada pelo governo atual, foi votada no Congresso Nacional, foi sancionada no dia 10 de outubro e ainda com veto da Presidência da República. Então, a lei que tinha um valor de transferência igual a 50% do valor mínimo nacional do Fundeb, era para ser até 50%, que até 50% pode ser zero, me desculpem a franqueza, né? O Congresso votou com, no mínimo, 50% e a Presidência da República vetou. Ou seja, hoje não há nenhum referencial na legislação para esse repasse de recursos. Ora, isso aconteceu agora. Tiramos 490 milhões de reais da creche conveniada e pública brasileira. Eu acho que a primeira pergunta que o Congresso precisava fazer é da onde, nesse momento de crise, de contenção de gastos, está saindo esse recurso para o ensino médio em tempo integral. E qual é a garantia que os estados e o Distrito Federal podem ter de que esse dinheiro vai ser mantido no processo da implementação dessa política. De qualquer jeito, isso significa ensino médio em tempo integral para mais 3,8% dos alunos, chegando a 9% do total, e caberá aos estados e municípios manter isso depois que esse recurso deixar de ser repassado, e principalmente caberá a eles a continuidade da expansão. Então, realmente é uma questão bastante complicada do ponto de vista da relação federativa. As políticas criadas no governo federal, elas se interrompem no financiamento e quem assume a continuidade são os entes federados efetivamente responsáveis pela Constituição do Brasil e pela Lei de Diretriz e Base, pela oferta à educação básica. Em relação à reforma do ensino médio em particular, eu não tenho dúvida, acho que todos aqui falaram nesse sentido, que o ensino médio no Brasil tem que ser modificado. Não é possível esse currículo único, engessado, com o único objetivo de acesso ao ensino superior, deixando a grande maioria dos jovens, ou os que nem chegam ao ensino médio, mas aqueles que chegam sem nada, porque não entram no ensino superior e ficam sem nenhuma formação. A grande pergunta para nós, me desculpem o viés de professora de História e de quem trabalhou muitos anos na consultoria legislativa da Câmara, é até que ponto é a LDB que impede essa flexibilização? Ou é a cultura arraigada na sociedade brasileira e uma concepção de nobreza portuguesa que predomina na sociedade desse país? Para os senhores terem uma ideia, eu vou voltar atrás no histórico da educação brasileira. A Lei 5692, que foi a reforma do ensino de primeiro e segundo graus, de 11 de agosto de 1971, ela era muito mais prescritiva. A Lei de Diretriz e Bases de 71 e os pareceres do Conselho Federal de Educação que lhe sucederam. Lá estava dito o seguinte: as matérias do currículo de primeiro e segundo graus têm que ser trabalhadas na forma de atividades nas 4 primeiras séries do primeiro grau, na forma de áreas de estudo
na 5ª a 8ª série do 1º grau e na forma de disciplinas no ensino de 2º grau. A nossa LDB, que levou 8 anos tramitando para construir o consenso em torno de uma lei que efetivamente permitisse o avanço na educação no Brasil, ela é propositadamente flexível. Ela não determina como é que o currículo escolar tem que ser trabalhado. As expressões que a LDB usa são o estudo de língua portuguesa e matemática e conteúdo, componente curricular obrigatório, sem dizer que tem que ser disciplina, área de estudo, etc. Sem dizer, inclusive, naqueles 2 parágrafos tão problemáticos da educação, da arte e da educação física, que esse componente curricular obrigatório tem que ser oferecido na forma de disciplina em todos os anos letivos. A LDB não diz isso. Ela só usa, o texto original de 96, só usa a palavra disciplina num dispositivo do título do ensino médio. E quem efetivamente engessa um pouco essa flexibilidade é a lei de 2008, que introduz a filosofia e a sociologia como disciplinas, aí com a palavra disciplina, e obrigatórias nos 3 anos do ensino médio, que é um contraponto à flexibilidade do texto original da LDB. Olha, na minha percepção, o que tem dificultado uma flexibilização do currículo do ensino médio, que ninguém que discute a educação brasileira se contrapõe, é uma cultura arraigada na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade que despreza o trabalho manual, nós somos uma sociedade que valoriza o doutor em geral. Me desculpe, inclusive, usar uma expressão que pode não ser entendida por todo mundo, mas no Brasil, qualquer cidadão branco, negro ou pardo, de setores populares, se dirige para qualquer branco de classe média e chama de doutor. Eu gostaria de saber em que outro país do mundo existe cela na cadeia diferenciada para quem tem nível superior. Como é que a gente vai mostrar para os jovens do Brasil que essa concepção de que o único objetivo do ensino médio é preparar todo mundo para o ensino superior, metade cai antes, metade que chega lá não termina, e parte dos que terminam nem conseguem emprego com o diploma de ensino superior, sem fazer esse debate, sem mostrar para eles que nós estamos com uma concepção errada na sociedade brasileira. Senão não adianta, a gente vai mudar a lei e a coisa não vai mudar lá embaixo. E vejam que muitos aqui antes de mim falaram sobre o risco de uma mudança desse tipo significar mais desigualdade. Percebem? Foi um pouco do que aconteceu com a reforma de 71, quando se obrigou a profissionalização no nível do ensino médio para todo mundo. O que aconteceu? As escolas privadas da elite continuaram com o seu currículo geral e introduziram disciplinas de profissionalização em fotografia, hobby da classe média alta. E a escola pública teve que se adequar à profissionalização obrigatória e a distância de qualidade das duas redes de ensino aumentou. Então, como é que a gente faz uma flexibilidade do currículo garantindo que isso não aumente a desigualdade? E, ao mesmo tempo, como é que a gente enfrenta o debate de que ser democrático e justo não é tratar desiguais como iguais? Nós temos que ter tratamento diferenciado para quem é desigual, para que todos tenham chance. Eu tive a oportunidade histórica de visitar, fomos juntas, né, Dorinha, a Finlândia. A Finlândia, que é a primeira qualidade da educação no PISA, tem um currículo absolutamente diversificado. Nós fomos levadas a visitar uma escola técnica que corresponde a um SENAC aqui, formação de profissionais para cabeleireiros, para instituto de beleza, para restaurantes, de um nível de qualidade de laboratórios incrível. E existem escolas técnicas propedêuticas, escolas de ensino médio propedêuticas, com ênfase curriculares. A que nós visitamos era ênfase em artes visuais. Artes visuais, não era artes em geral. E o que tinha de laboratório aquela escola, eu saí da escola deprimida, porque nem as nossas escolas técnicas têm os laboratórios que aquela escola tem. Eu tive a oportunidade de visitar também o sistema de educação do Canadá. O Canadá, eu já disse aqui também, não tem nem Ministério da Educação. É uma federação que cada província tem o seu gestor da educação. Na província de Ontário, a mais rica do Canadá, o currículo de ensino médio tem 3 caminhos, 3 terminalidades: Work, College
University. A escola que eu fui, que eu visitei junto com o Cinep, com as escolas privadas do Rio Grande do Sul, é uma escola rica de elite que só forma para a universidade. Os currículos dessa escola eram engenharias, ciência da computação, matemática e negócios, math and business, ciência da natureza, ciências humanas e artes. Segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte: um debate pode estar sendo feito há muito tempo e ainda não estar maduro. Por exemplo, eu não tenho clareza de que os itinerários formativos devam corresponder às áreas do conhecimento. Esses exemplos que eu dei para os senhores não é assim. Existem, inclusive, emendas nesse sentido. Tem 2 emendas aqui que eu olhei, apresentadas aqui. Uma propõe que os itinerários formativos sejam ciências físicas, engenharia e computação. O outro, ciências biológicas e da saúde. O outro, linguagem e literatura. O quarto, ciências sociais e econômicas. E o quinto, formação técnica profissional, artística e desportiva. E a outra emenda propõe ciências biológicas, ciências exatas e da terra, ciências humanas e sociais, letras e artes e formação técnica e profissional. Eu acho que nem isso há uma maturidade suficiente para que a gente consiga implementar. E uma última questão para encaminhar para o final. O artigo 2º da medida provisória faz uma proposta de mudança na lei do Fundeb. Em relação a essa, eu quero me posicionar contra, propondo aos senhores que, por favor, suprimam da medida provisória. Os senhores sabem que os recursos do Fundeb são distribuídos entre a rede estadual e as redes municipais de cada estado brasileiro por 17 ponderações. O que a medida provisória está fazendo é propor a inclusão de 2 outras ponderações. Bom, a primeira ponderação incluída se chama formação técnico profissional de acordo com o inciso 5º do caput do artigo 36. Só que já existe, e a medida provisória não está suprimindo, uma outra ponderação que é ensino médio integrado à educação profissional. Então, são a mesma coisa. É redundância, é sobreposição de financiamento. Segunda proposta que a medida provisória propõe de ponderação nova, que se remunere aquele jovem que faz o 2º itinerário formativo depois de ter concluído o ensino médio com o primeiro. Só que lá no dispositivo onde isso está previsto, diz, desde que haja vaga para isso. Então, primeiro, esse jovem já concluiu o ensino médio? Ele não pode ser financiado com recurso do Fundeb? Segundo, a própria medida provisória está considerando que isso só pode ser oferecido se tiver vaga. Ou seja, não tem um custo adicional só da folha de ofício, porque não é da carga horária de professor ou do giz que o professor vai usar. Isso aqui, olha, gente, o Fundeb, desculpem a sinceridade, é uma disputa federativa entre estados e municípios. Toda vez que a gente aumentar o recurso do ensino médio por mecanismos desse tipo, a gente está proporcionalmente retirando do ensino fundamental e da educação infantil. A gente está colocando nas mãos dos governos estaduais e retirando dos seus respectivos municípios. Além do que, eu inclusive participei de uma audiência na Comissão de Educação do Senado no início do ano passado, o Fundeb tem vigência até 2020. O grande assunto dos anos de 2019 e 2020 desse país, do governo eleito em 2018, na área da educação, será a substituição do Fundeb. Então, é lá que isso tem que ser discutido, e não aqui. Né? Além do que, se isso só vai entrar em vigência no 2º ano depois da promulgação da base, qual é a necessidade de fazer isso agora? Então, em relação a esta mudança do Fundeb, a minha posição clara para os senhores é que tem que ser suprimido da medida provisória. Em relação ao restante, em relação ao tempo integral no ensino médio, o meu pedido aos senhores parlamentares que compõem essa comissão é que é preciso que tenhamos mais informações sobre o financiamento, a origem desses recursos e que a priorização da expansão do tempo integral no ensino médio não venha em prejuízo de políticas correspondentes no ensino fundamental. Não tem como resolver o problema do ensino médio, ele precisa de uma atenção especial com reforma de currículo, mas se a gente não tratar da educação básica no seu conjunto. E em relação às mudanças feitas na Lei de Diretrizes e Bases, que apontam em direção à reforma do currículo,
Na minha opinião, algumas delas são desnecessárias. Por exemplo, não é preciso mudar aqueles parágrafos relativos ao ensino da arte e ao ensino da educação física. Ali se fala em componente curricular obrigatório, sem dizer que é em todas as séries, sem dizer que é na forma de disciplina. Se gerou um debate bobo em relação a isso, porque a educação física e a arte estão incluídas na área de linguagens, só que a medida provisória, diferentemente do que faz o projeto, não descreve isso. Então, quem não acompanha esse debate ficou achando que tinha tirado, não tirou coisa nenhuma, está lá na área de linguagens, mas não ficou claro, né? Então, não precisa mudar isso. Agora, eu acho que é uma discussão importante a questão da língua estrangeira, né? Porque aí a mudança não é feita só para o ensino médio, já é feita para o ensino fundamental também, tornando obrigatória a oferta de inglês a partir da 6ª série. Eu, em particular, concordo com isso, mas eu acho que isso tem que ser consensuado na sociedade brasileira, e acho que os senhores têm uma grande tarefa, fazer uma mudança enxuta na LDB, que permita a continuidade do debate em relação a essa reforma, que só vai mesmo se concretizar com a proposta da base e da definição de itinerários formativos que correspondam às necessidades da sociedade brasileira e às necessidades, em especial, dos jovens brasileiros. Muito obrigado. Bom. Agradeço, professora Marisa. E eu concedo agora a palavra aos parlamentares, de acordo com a ordem de inscrição. E a primeira inscrita, a senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Ao cumprimento